Duas estradas divergiam numa mesma floresta e eu escolhi a menos percorrida. E isso fez toda a diferença. Não, essa frase não é minha, não. Essa frase é do poeta norte-americano Robert Frost, que inclusive faleceu antes mesmo de eu nascer, alguns anos antes de eu nascer. Mas essa frase, ela traz, né, nela, junto com ela, o que eu tenho falado há meses, talvez até desde o ano passado inteiro. Falei muito sobre isso no workshop que a gente fez na última sexta-feira, e aliás, segurem a empolgação aí. A gente tem mais 4 workshops pela frente nos meses de março, abril, maio, junho, depois eu vou falando tudo aqui para vocês, fiquem atentos aqui no Instagram e lá no Telegram, que eu vou passando todas as informações. Mas por que eu quis abrir aqui, né, o nosso papo hoje de segunda com essa frase de um poema do Frost, né? Havia duas estradas numa floresta e eu escolhi a menos percorrida e isso fez toda a diferença. Porque isso corrobora com o que eu tenho falado, né, como eu disse agora, de tudo que eu tenho dito sobre autoimagem, sobre a nossa identidade, como a forma como eu me vejo, como a forma como eu sustento os pensamentos dentro de mim, dentro do meu campo mental, sem perceber, sem sentir, sem saber que estou fazendo isso, né? Porque a gente tá lá no inconsciente, ou no subconsciente, enfim, não importa o termo que a gente use, mas tá lá, né? E a gente não tem ideia do que a gente está sustentando dentro do nosso campo mental. Quando eu falo de escolher a estrada menos percorrida, eu tô querendo dizer que eu tô saindo daquela mente do hábito, eu tô saindo daquela forma de pensar que eu aprendi a pensar desta forma, a forma de pensar como todo mundo ao meu redor pensava quando eu era criança, e eu fui absorvendo isso, e depois a forma de pensar, como a gente acostumou, como a gente aprendeu a dar valor para o pensamento do outro. Claro que eu não vou invalidar, né? Aliás, né? Eu sigo os grandes pensadores, mas a gente aprendeu a dar valor ao pensamento do outro. E tudo bem o pensamento do outro ter muito valor, né? Mas a gente, no início da nossa vida, né, lá na infância, ainda adolescência, na infância principalmente, a gente não sabia discernir, né, o que era adequado para nós, o que era satisfatório, o que era bom. A gente só absorvia. E esse aprendizado de só absorver, né, que a gente aprendeu quando era criança, simplesmente absorver o que outra pessoa estava falando e muitas vezes acatar aquilo como verdade e mais ainda, muitas vezes, quando a gente era criança, a gente era obrigado a aceitar aquilo como verdade. Quantas vezes, né, a gente tentava negar alguma coisa, não quero isso, não é assim, né? Até mais adiante um pouquinho, na adolescência, a gente ouvia, né, coisas, e a gente, não é assim, e às vezes tomava ali, levava, muitas vezes, né, até com agressividade, com violência, para você aceitar e acatar as ordens. Você tem que obedecer, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. E a gente vai trazendo toda essa construção, né, para nossa vida atual. A gente não percebe que a gente funciona a partir dessas construções e a gente vai se matando por dentro, né? Ou seja, os nossos desejos, as nossas preferências, a gente vai colocando de lado, sempre em detrimento do que o outro acha que é melhor, o outro acha que é bom, o outro acha que é certo. A gente se acostumou, né, a dar ouvidos para a voz das autoridades. Eu lembro que a minha mãe sempre foi uma mulher muito saudável, né? Ela sempre teve uma saúde muito, muito, muito boa, mas sempre indo muito em médicos, né? A gente até brincava com ela, brinca até hoje, mas o passeio predileto dela era ir em médicos. Aí eu falava, ainda falo para ela até hoje, né? Você gosta de ir no médico para massagear o seu ego, né? Ela fica brava comigo quando eu falo isso. Ela fala, não, quero fazer check-up, tá tudo certo, né? Ela tá certa fazer os check-ups dela, mas ela realmente, assim, para ela ir no médico é o evento, né? Porque ela tem que ir no médico, E quando ela vai ao médico, é a autoridade, né? Tipo assim, se um médico fala uma coisa, é autoridade absoluta. E claro, né, a gente sempre tem que ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião,
E a gente teve, né, situações onde, né, recebeu ali, né, algumas orientações e aquilo, pera, vamos procurar uma outra orientação? Vamos procurar uma outra orientação? Até que ela também percebeu que não é bem assim, né? A gente ouve aqui, eu quero ouvir uma outra opinião ali para poder escolher. E isso me fez também, né, ficar mais atenta a isso. É só a opinião do outro. O outro, tudo bem, é especialista. Peguei pesado aqui, falei de médico, eu não sou da área, então não tenho nem como opinar. Obviamente eu vou, né, ouvir com atenção se vier algum diagnóstico, algum feedback de, né, um médico que eu tenha procurado se eu tiver algum problema, ou alguém da minha família, enfim. Mas a gente precisa também aprender a seguir esse nosso feeling interno. A gente precisa aprender a seguir essa aquela sensação interna que a gente deixou tão ali apagadinha, aquela chamazinha que ficou ali escondidinha, apagadinha. A gente precisa começar a deixar que essa chama, ela venha mais à tona, que ela apareça mais, que ela guie mais os nossos pensamentos e as nossas ações. Por que eu comecei falando tudo isso de uma live que eu quero falar de fluxo vital e de criatividade? Porque justamente lá atrás, no início da vida, a gente ouviu muita coisa, né? E essa autoridade que até hoje a gente atribui, né, muitas vezes a líderes religiosos, a especialistas. Eu cheguei falando aqui, né, do médico, o médico é especialista. Bom, eu vou procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Tá, e a minha opinião? Não, mas eu não entendo nada do assunto. Não entendo nada do assunto em si, mas eu entendo de uma coisa que se chama alinhamento com a fonte. Disso eu entendo. Eu entendo de uma coisa que chama alinhamento com a fonte e eu não posso descartar, né, essa sensação interna, mesmo que essa sensação interna esteja dizendo assim para mim, procura outro especialista, procura outra pessoa. E às vezes alguém lá, a família, em volta, todo mundo, né, vem, não, é isso aqui, e a gente tem uma tendência a silenciar essa nossa voz interna, porque a gente está sempre dando ouvidos para o outro. Vou repetir aqui, quando a gente era criança, a gente não tinha discernimento para analisar e perceber quem era este outro, o que este outro estava falando para mim, sobre mim, que eu acatei como verdade absoluta. Agora, não. Como é que eu brinco com o povo lá do Clube do Bem-Estar, né? Eu falo, quem é o adulto da consciência aqui, né? Quem é que está crescendo na consciência aqui? Então, eu posso começar a ficar mais atenta, perceber um pouco mais o que a fala daquela pessoa está implicando sobre as minhas escolhas. Eu estou escolhendo, né, o que eu quero ser, fazer ou ter a partir do que outra pessoa ou outras pessoas estão falando para mim, ou eu estou escolhendo o que eu quero ser, fazer ou ter a partir do que eu penso ser melhor para mim. E a gente vai além disso, porque a gente também aprendeu que mamãe falava, né, papai falava, e falavam com muito amor, mas falavam, né, e disfarçado de amor, muitas vezes a gente fica preso nesses condicionamentos. Eu sei o que é o melhor para você. Eu ouvi essa frase do meu pai não, mas da minha mãe sim. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. E sim, em muitos assuntos, em muitas coisas, ela sabia o que era melhor para mim, com certeza, principalmente quando era criança, em algumas situações ali, principalmente, né, interações ali, né, no mundo físico. Mas até quando? Até quando a opinião de outra pessoa, até quando eu vou transferir o que eu ouvi lá atrás, quando a minha mãe falava para mim, eu sei o que é melhor para você, e naquela época eu não sabia discernir se naquele momento que ela falava isso, ela estava querendo impor, né, um comportamento que eu a obedecesse de alguma forma ali, o que ela queria que eu fizesse, ou se realmente ela estava cuidando ali, né, para o meu bem-estar, porque as duas coisas aconteciam. Muitas vezes ela estava realmente cuidando do meu bem-estar, né? Minha filha, olha para os dois lados 2 vezes antes de atravessar. Eu sei o que é melhor para você. Ela estava me ensinando. Eu lembro de situações assim, né? Dela me ensinar muitas coisas quando era criança. Mas teve outras situações que não.
Tinha outras situações que era já uma imposição da forma como ela pensava sobre a vida, sobre tudo, ou sobre ela mesma, que ela queria impor sobre mim. E aí eu sentia aquela rejeição e a gente vai criando aquelas sensações. E o outro, como tem autoridade, né, os nossos pais ou aqueles que funcionaram como autoridade, né, os nossos protetores, né, que exerceram as funções parentais quando nós éramos crianças, eu costumo chamá-los de os deuses da nossa infância, né? Então, eu fui criada, educada pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu sei que, né? Então eu falo de mim aqui, pai e mãe, mas eu sei que cada um teve os seus pares aí de pais e mães, mães, pais, né? Enfim, as lindas famílias maravilhosas que temos no planeta. E tá tudo certo, não tem nada errado aqui, né? Mas o que isso construiu, o que isso provocou em mim como construção de ideologia, de identidade, de autoimagem, né, daquilo que hoje eu expresso para o mundo. Então, se eu fui uma criança que tive pais que tinham já mais discernimento, né, já um olhar mais pautado realmente para o bem-estar individual ali da criança, beleza. Mas e se não? E se eu tive, né, relações bem complicadas quando eu era criança, eu me eduquei, me criei, me formei a partir dessas construções, dessas interações. Então, aquela autoridade, né, que eu obedecia quando eu era criança, hoje, muitas vezes, na vida adulta, muitas pessoas já em suas vidas adultas, inclusive até idades avançadas, ainda, e se tem pais vivos, ou mesmo que os pais não estejam vivos, né, ou aqueles que funcionaram como pais não estejam vivos aqui, né, aqui ainda no planeta, mas a memória deles ainda está viva dentro da sua formação, do seu campo. A memória no sentido do que eles falavam, né? E você tem que obedecer, você tem que acatar aquilo. Ainda vem aquela outra situação, você tem que honrar pai e mãe, né? E a gente confunde honra com obediência, né? Claro que eu honro minha mãe, claro que eu honro meu pai, mas eu não preciso mais obedecer a minha mãe, não preciso mais obedecer ao meu pai. Com meu pai a relação foi muito tranquilésima, assim, foi até tranquila até demais. Com a minha mãe já foi mais complicadinha. Então, assim, eu tive que estabelecer depois alguns limites internos. Não é que eu tive que brigar com a minha mãe, não é isso. Pá, não é isso. Era dentro de mim, algumas coisas dentro de mim eu tive que alterar para que eu pudesse me colocar no mundo a partir daquilo que eu sentia ser importante e não a partir das construções, das obediências que eu tinha que ceder, né? Eu tenho que ceder aqui ao que o adulto quer. E muitas vezes, né, como eu estava falando agora há pouco, na vida adulta, a gente transfere, né? Quem eram os deuses da minha infância eram aqueles que funcionaram como os meus pais. Aos poucos a gente foi transferindo essa autoridade para né, muitas vezes na religiosidade, entidades espirituais ou, né, ou mesmo Deus, né? Quem é Deus? Quem é para você? Qual é o seu conceito de Deus, né? O que é o Deus? Ou, né, os seus deuses aí da sua religião, enfim. A gente vai transferindo a autoridade e a gente continua obedecendo, né? Então, é muito importante a gente perceber que a gente pode começar a criar dentro de si essa autonomia, essa sensação de o que eu realmente penso, o que eu realmente quero e o que eu estou pensando é o que realmente eu quero pensar ou é algo que eu aprendi a pensar. E por que eu comecei tudo isso, né? Como eu disse agora há pouco numa live que eu quero falar de criatividade. E o que eu vou falar de criatividade aqui, o que eu quero falar de criatividade, não é só criatividade naquele lugar de talentos artísticos como pintura, escultura, música, dança, né? Não é isso. A gente teve essa educação. Eu sempre fui tida como uma pessoa muito criativa. Criativa em termos de artes mesmo, né? Sempre lidei com o mundo artístico a minha vida inteira, literalmente a minha vida inteira, eu diria que até o ano de 2020, desde que eu cheguei aqui no planeta praticamente, eu sempre tive envolvida com alguma coisa relativa à arte, à criação artística mesmo, né? E então eu era, né, eu tinha essa tarja, né, aqui no testão, né? Você é muito criativa, você é muito criativa. E isso facilitou muitas coisas, porque quando eu comecei a ouvir, primeiro eu ouvi um pensamento que entrou na minha cabeça, né? Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, que você queria sua própria realidade, né? Eu era muito jovem ainda,
pensamento entrou na minha cabeça, eu falei, oi, quem tá falando isso? Tive a sensação de uma voz falando comigo, né? Eu devia ter uns 17, 18 anos. Você cria sua própria realidade. E a partir dali eu comecei literalmente uma busca. Quem pensa isso? Como assim? De onde veio isso? Porque eu não estava vendo, lendo nada, eu estava mexendo no meu armário, ele veio, você cria sua própria realidade. E a partir dali eu comecei a buscar, né? Comecei a pensar. E aí era bacana, porque eu não tive dificuldade com o você cria a sua realidade, com a palavra criação, né? A palavra criação. Por quê? Eu vim também com esse rótulo de que eu era muito criativa. Então, quando eu era criança, meus crochêzinhos, sou eu que faço meus chalezinhos, eu pintava, eu mexia com artesanato, o que você possa imaginar de arte e artesanato, fui lá e fiz. Acho que eu ainda brincava, a única coisa que eu não fazia era joia, e me meti numa faculdade de joalheria, enfim, eu e minhas joias, sou eu que faço, eu que fiz, né, não faço mais. Então, assim, eu mexi demais com essa coisa da criatividade, e aí eu crio a minha realidade, ele meio que o crio entrava, né, ok, eu tenho facilidade com a palavra criação. Mas eu já ouvi de muitas pessoas, né? Muita gente. Eu não tenho o talento que você tem para fazer essas coisas que você faz. Para pintar, para bordar, para fazer crochê, fazer boneca, enfim. Eu não tenho o talento para desenhar que você tem. Eu não tenho o talento para pintar que você tem. Não tenho esse talento todo, eu não tenho esse talento todo. E é uma coisa interessante, né? Porque quanto mais eu estudo o cérebro humano, mais eu vejo o quanto ele é literal ao extremo. Então, se a gente lá atrás, né, lá no começo da brincadeira, de alguma forma a gente não demonstrou, né, habilidade criativa e as pessoas ainda afunilam criatividade com coisas artísticas, pintar, esculpir, dançar, cantar, escrever, tal, poesia, porque eu comecei aqui com o poema do Robert Frost, né, se a gente não sustentou, né, essa autopercepção de que eu sou uma pessoa criativa, às vezes lá na infância, nas aulas de educação artística, nem sei se hoje tem educação artística, mas na escola eu tinha educação artística, aí eu adorava, né, porque eu saia pintando, desenhando, pronto, começou ali, você tem talento, eu comecei a ouvir isso lá atrás, mas tinha um monte de gente ali que não tinha talento. Será que essas pessoas não tinham talento? Será que realmente não tinha talento? Por que a gente associou o talento a algo aonde depois eu tenho que subir num palco para mostrar, ou tenho que pendurar numa parede para mostrar? Por que o meu talento é algo que eu tenho que mostrar para o mundo, né, ali de uma forma que, olha, vai ter uma nota aqui, vai ter um valor aqui? O meu talento tem um valor, eu vendo meu quadro, portanto, a minha música é tanto, eu tenho, né, a gente acaba colocando um valor ali, né, valorando, né, não valorizando os nossos talentos, né, e quando a gente não tem, né, essa percepção de que tem talento, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho talento para nada, eu já ouvi isso bastante, não tenho talento, eu não sei fazer nada, eu não tenho criatividade. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa tem internamente esta formação mental que, eu falei muito sobre isso no workshop sexta-feira, né? Que funciona como né? Até eu dei o exemplo de sabe quando tem aqueles aviões de caça, né? Que lá o aviãozinho atrás do outro aviãozinho nos filmes de aventura lá de caça. E aí ele vai lá, né, e fica esperando o alvo, né, aí o alvo fecha assim, ele vai lá e aperta o míssil vai, até chegar lá no alvo, e o míssil vai mudando de rota, o outro aviãozinho vai fugindo, e o míssil vai correndo atrás. Sabe o que é esse míssil teleguiado, né, que vai correndo atrás do alvo? É o que você pensa sobre você. Então, se você é uma pessoa que pensa que você não tem criatividade, que você não tem talento, que você não sabe fazer nada ou algo assim, isso é um míssil teleguiado que vai fazendo com que você faça as suas escolhas, que vai sustentando o seu comportamento, e aí você vai criando a sua realidade desta forma, a partir deste míssil que vai guiando você para este lugar. E não adianta você querer ir para outro lugar.
todo o seu conjunto, né, de personalidade mesmo, de autoimagem. Eu não quero nem falar de crenças, né? Porque eu quero sair um pouco dessa coisa de crença. Porque a gente fala tanto de crença, mas tá bom, o que é crença? Como é que eu mudo uma crença? É aquilo que eu penso sobre mim, sobre o mundo, que me guia os meus passos, as minhas escolhas, guia os meus desejos, guia as minhas vontades, guia o meu comportamento, guia as minhas ações. Deixa eu ver aqui, Santa Alquimia. Minha mãe dizia que não levava jeito para desenhar. Eu travei neste aspecto. Até hoje meu desenho é pior que o da minha neta de 5 anos. Então, exatamente isso. A gente vai... Imagina, né? Isso foi uma coisa que a sua mãe falou para você e talvez ela estivesse ali comparando o que você estava fazendo ali com outras crianças ou com outros artistas, outras coisas, mas ela não tinha noção, né, ali talvez do que ela estivesse falando para você, mas aquilo entrou e continua aí até hoje, né? E quando eu fiz uma faculdade aí que a gente tinha que desenhar para valer, né, faculdade de joalheria, tinha que desenhar para valer, tinha que botar a mão na lapiseira ali, 03 e desenhar. E muitos colegas ali travavam nessa coisa do desenho, né? Porque você consegue ter a criatividade, mas na hora de passar a criatividade para a mão não ia, tudo travado. Aí eu lembro que um professor ele falou assim, você consegue escrever? A pessoa, como assim? Você consegue desenhar A, B, C, D, as letrinhas assim? Eu falei, consigo. Então você sabe desenhar. Ela começou a quebrar ali, né? Começou a quebrar esses conceitos. Foi bem bacana, eu me lembro dessa aula. Saber a gente sabe, é que eu tenho uma formação interna que diz, eu não sou boa nisso. Então, como que o meu cérebro vai mandar comandos suaves para minha mão, para que a mão faça ali um traço suave, agradável, se o comando que sai daqui já é, eu não sou boa nisso, já trava tudo, ó. Tem um ruído no meio do caminho. Agora, né, estamos usando aqui o exemplo de desenhar, né, estamos usando o exemplo aqui de pintar e fazer artes e tal, mas isso é para tudo. Se eu tenho internamente essa sensação de que eu não tenho talento, eu não tenho talento nenhum, o cérebro vai interpretar essa informação de forma literal, e aí você vem para o mundo do autodesenvolvimento, da expansão da consciência, onde a primeira frase, a mais importante, a que você mais vai ouvir é, você cria a sua própria realidade. O que acontece lá dentro do cérebro? Não, você não é muito boa nesse quesito, você não tem talento, né? Porque você né, você não leva jeito para desenhar, você não tem talento. A palavra criação, a palavra criatividade, ela vai ser interpretada dentro do nosso cérebro de forma literal. E às vezes a gente fica batendo num negócio aqui, né? Eu crio minha própria realidade e aí depois eu olho para minha realidade, ela não é nada daquilo que eu gostaria que fosse. E eu entendo todos os conceitos, eu compreendo os conceitos, eu sei tudo isso. Entendo, compreendo, sei. Que mais? Entendo, compreendo e sei. Mas eu olho para minha vida e minha vida continua não se desenrolando da forma como eu gostaria que ela se desenrolasse. Por quê? Porque eu não tenho talento. Eu não aprendi, eu não sou criativa. Eu não sou muito criativa. E aí lê lá na primeira frase do livro, né, pega o livro A Natureza da Realidade Pessoal, né, Sete, canalizado pela Jane Roberts. Você cria a sua própria realidade, ponto, é a premissa. E aí fala, uau, e agora? O que eu faço aqui? Se eu crio minha própria realidade e eu não sou muito boa nesse quesito criação, né, eu não tenho muito talento aqui, porque desde criança eu nunca tive, como é que eu vou juntar essas duas informações aqui dentro para elas fazerem sentido? Então, o que eu comecei falando, inclusive, no workshop, né, sexta-feira, e vou continuar falando pelos próximos 4 meses, né, porque a gente vai ter mais 4 edições, né, dos workshops, são 5, na Trilha da Consciência é uma série de 5 workshops, é justamente isso, a gente precisa olhar para dentro de si, e o que não é uma coisa fácil, né, porque o ego não olha para dentro, o ego olha para fora. Então a gente vai utilizar essa percepção egóica a nosso favor, né? Então eu só consigo olhar para fora, os meus olhos físicos olham para fora, né? Então eu só consigo ver o mundo
refletido diante dos meus olhos. E que mundo é esse? O mundo que eu tenho dentro de mim. Então, se aqui fora, né, parece que os meus talentos estão travados, ou seja, parece que eu não estou conseguindo fluir com aquilo que eu quero fluir, eu me sinto, às vezes, perdida, eu não sei nem muito bem por onde começar. O melhor lugar para começar é não ter medo de olhar para o próprio pensamento, que é uma coisa que a gente também não tem o hábito de fazer, e muitas vezes a gente foge disso, porque a gente não quer, não vou nem pensar nessa coisa, não vou nem pensar, né? Eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de ouro, tá? Essa dica é a dica de ouro. Sabe quando vocês estão pensando, sei lá, pensamento rodando, qualquer situação, qualquer assunto, e aí vem uma percepção, vem alguma coisa assim, né? Tipo, ai caramba, né? Eu já devia estar ganhando mais dinheiro, né? Já até sei como é que tudo isso funciona, blá, blá. E aí fica ali um pouquinho, às vezes mastigando um pouquinho, né, naquele assunto. Aí daqui a pouco vocês, quer saber? Deixa pra lá, deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa pra lá, isso não é importante. Quando a gente tem esse pensamento sobre um pensamento que a gente está pensando, esse pensamento não é importante. A gente está cometendo uma das maiores gafes, vou falar erro, né, que a gente poderia cometer. Por quê? Quando eu começo a falar sobre o que eu quero, ou pensar sobre aquilo que eu quero, aqueles pensamentos que vêm, que sobem, e que muitas vezes a gente os rotula como negativos, não vou nem pensar, isso é negativo, não quero pensar pensamento negativo, não, né? Ou você tá ali, né, de repente empreendendo alguma coisa, um projeto, fazendo alguma coisa, e vem uma expectativa, né, expectativa de um determinado resultado, sobe uma preocupaçãozinha, sobe um pouquinho de insegurança, aí a gente vai lá e rebate, não vou pensar negativo aqui não, tem que pensar positivo, e você vai lá e rebate. Cara, é o primeiro degrau para o fracasso, ponto, não vou nem dourar a pílula aqui. Por quê? Quando você começa a falar e pensar, ou direcionar a sua mente para algo que você quer ser, fazer ou ter, tudo que é contrário àquilo que você tem dentro de si, dentro do seu campo mental, dentro da sua construção egóica, vai vir à tona, não tem como não vir. E naquele momento, a gente rebate aquilo, a gente joga aquilo para debaixo do tapete, a gente finge que aquilo não aconteceu, que aquele pensamento não subiu. E é justamente o oposto que a gente tem que fazer. Não é para eu navegar na preocupação, vou abraçar a preocupação, levar ela para a cama. Não é isso. Mas eu vou interpretar, eu vou me deslocar, eu vou observar aquele pensamento. Eu vou pegar aquele pensamento, vou tirar do cabeção, sabe a penseira lá do Harry Potter, do Dumbledore? Pega aqui a penseira, escreve no caderninho da consciência. Eu acabei de me sentir preocupada por isso, estou me sentindo preocupada por isso. Quando eu tiro o pensamento daqui, eu desloco ele e coloco num lugar onde os meus olhos físicos, inclusive, podem ler aquilo e reinterpretar, eu estou deixando de ser pensada por um pensamento, estou passando a observar aquele pensamento, eu passo a ser a observadora daquele pensamento. Então eu olho e falo, puxa, eu estou preocupada por isso. Qual é a origem dessa preocupação? Da onde está surgindo essa preocupação? Quais são os parâmetros que eu tenho aqui? Ela está embasada em quê? Né? Qual é o fundamento dessa preocupação? E aí você vai encontrando pontos, né, que estão um pouquinho mais para baixo, né? Você vai encontrar algumas lembranças que você tem de coisas que aconteceram com você, que aconteceram próximas a você, que criaram em você essa sensação de insegurança. Você vai começar a encontrar verdadeiras pérolas quando você não rechaça esse pensamento que vem, né, logo ali, quando você começa a pensar sobre aquilo que você quer. Você vai encontrar verdadeiras pérolas para você poder perceber, inclusive, a origem desses pensamentos. E aí, quando você percebe a origem de alguma coisa, percebe que aquilo não faz mais sentido com a vida que você tem hoje, não faz mais sentido, não tem mais fundamento, não precisa mais fazer parte do seu fundamento. E aí você olha para aquilo e fala, bom, tá na hora de eu deixar isso de lado, tá na hora de eu, como eu falei na primeira live aqui, né, lá em janeiro, tá na hora de eu fechar algumas portas, né? Não no sentido de bloquear as coisas, mas de encerrar alguns assuntos dentro de mim. Então, não né, simplesmente jogar o pensamento para longe, né? Muito pelo contrário, não é para abraçar e aceitar aquilo, mas é para perceber que aquilo está dentro de você. E se está vindo à tona no momento em que você está falando sobre o que você quer,
é o mais importante movimento que você pode fazer, é perceber esse pensamento, reconhecer que ele existe dentro de você e colocar aquilo no papel e falar, tá bom, o que esse pensamento tem para me mostrar? O que está por baixo disso que eu posso perceber, que eu não estava percebendo? O que está por baixo disso que eu posso perceber e fazer uma nova escolha, né? E aí, quero voltar para a questão do talento. Vou bater de novo nessa tecla. O que você pensa sobre os seus talentos? Não sei, Ada, eu nunca pensei sobre isso, ou eu não tenho talento, eu não sou muito boa em criatividade. Mas sim, todo mundo é bom em muitas coisas, todo mundo é bom. Olha, sinceramente, eu vou ser sincera aqui, se a gente não tivesse esse monte de crenças e pensamentos contrários, nós seríamos bons em tudo, né? Porque se a gente está alinhado com a fonte, a gente está no fluxo, e no fluxo a gente realmente está no fluxo do bem-estar. Então, o que é a sugestão aqui? Eu não, né? Às vezes a gente não vai conseguir encontrar esses pensamentos logo de cara, mas o que você faz no seu dia a dia, ou o que você deixou de fazer, o que você gostaria de estar fazendo e não faz. Eu gostaria tanto de cantar, mas minha voz é horrível. Por quê? Não sei, né? Minha voz é horrível. Lá atrás eu escutei alguma coisa que, ou fui me comparar com alguém que tinha ali, né, o treino vocal muito melhor, já nasceu ali, né, com aquela característica, mas eu me comparei com outra pessoa, e na comparação, a tendência, né, muito grande, é que a gente use comparação para se depreciar, porque também é outro mecanismo que a gente aprendeu quando éramos jovens. Normalmente, no chamar a nossa atenção, e olha só, né, a atenção é uma das faculdades mais importantes da nossa criação, né, da nossa criação de realidade. Aquilo ao qual eu estou dando atenção é aquilo que se perpetua no meu campo, é aquilo que eu mantenho em frequência, então é aquilo que eu expresso em realidade. Por consequência, né, eu expresso em realidade. E nós aprendemos a usar o mecanismo da atenção com o foco no errado, com o foco na falha, com o foco no erro, com o foco no inadequado. Então, desde pequenininhos, né, a gente já via comportamentos, né, das pessoas ao nosso redor, uma pessoa chamando a atenção da outra, ou deixando, né, se chamar a atenção para comportamentos ditos, né, errados, erráticos, inadequados, vulgares, essas coisas todas. Então, meu Deus, olha só a roupa que ela tá usando, olha o que ela tá fazendo, meu Deus, olha o que aquela pessoa, né? E quando a gente também, né, tava ali em alguma interação, chamando a nossa atenção pro erro. Então, fiz a minha prova quando era criança, na escola, aí as notinhas azuis, bonitinhas, né, o que eu tinha respondido corretamente era aquele azul, né, blue, é blue, blue, é azul, tá, certo. E o que estava errado? Aquele X vermelho gigante, né, então chamava a atenção para o erro. Então, a nossa orientação de atenção é toda para o erro, E aí a gente fala assim, dê atenção ao que você quer, fale sobre o que você quer, pense sobre o que você quer. A gente não consegue, não consegue. Por quê? Eu começo a pensar naquilo que eu quero e a minha mente, meu cérebro, tá treinado a fazer o quê? Quando eu aciono o mecanismo da atenção, atenção é para mostrar o que tá errado, né? Pum, começa a subir. Todos os pensamentos começam a subir. Tudo aquilo que eu acho que é errado, que é contrário, que é mentira, vai subir. Aí a gente diz assim, esta bagaça não funciona. Não sei, não consigo pensar no que eu quero. Porque eu começo a pensar no que eu quero e já sobem todos os pensamentos de que eu não posso, não mereço, não acredito, que isso é mentira, que isso nunca vai acontecer comigo. Caramba, o que está acontecendo? Meu cérebro está seguindo um padrão ao qual ele foi treinado quando há algo que eu quero, estou dando atenção, ele aciona o mecanismo. A atenção é para a coisa errada, a atenção é para aquilo que não funciona, não dá certo, mal feito, mal falado, né? A gente não sabe que isso está acontecendo aqui dentro do cabeção. E a gente literalmente interpreta o que vem e vai vivendo sem usar eu sei pensar em meu nome, por amor a mim eu vou escolher pensar diferente aqui.
Quando a gente conhece o processo, quando a gente sabe o que está acontecendo biologicamente dentro do cérebro e metafisicamente, né, também no nosso campo mental, quando a gente sabe o que está acontecendo ali, fica mais fácil para a gente se reorientar. Orientar, pera, eu sei o que está acontecendo aqui. Eu estou falando que eu quero trocar de carro, quero comprar um carro novo, e aí começou a subir. Não tenho dinheiro, não vou gastar dinheiro com isso agora, não vou me enfiar em dívida, não preciso de carro novo. Começa a subir tudo aquilo. Por quê? Porque o meu cérebro está acostumado a esse mecanismo. Eu falo, pera, tá bom. O que os Abraham, inclusive, chamam de resistência, o que a gente chama de resistência, alguns autores chamam de bloqueadores, enfim, né? Eu vou olhar para esses pensamentos. Então, opa, pera, o que subiu aqui? Quando eu falei que eu quero trocar de carro, o que subiu aqui? Quais foram os erros, quais foram as coisas que subiram aqui? Ah, eu não vou gastar dinheiro com isso agora, eu não vou fazer isso, não vou me endividar, blá, blá. Olha que interessante. Então eu já começo a perceber como eu penso a respeito do assunto, o que vem a respeito disso. Gastar dinheiro agora, olha, gastar dinheiro, aquela coisa de você gasta muito, você não consegue controlar seu dinheiro, você não consegue sustentar, né? Não consegue sustentar uma vida financeira próspera. O que está em torno disso? Não vou gastar dinheiro agora, né? Isso dá aquela sensação de tipo assim, né? Eu gasto muito, eu tenho que gastar, eu tenho que juntar para coisas mais importantes, eu tenho que deixar uma reserva de emergência. Gente, o cabeção é tudo junto e misturado. Se a gente não pega isso, não coloca ali, não coloca em perspectiva para poder ler e perceber, a gente não vai conseguir fazer essa análise dentro da nossa cabeça. A Ju colocou aqui, pensando aqui, uma forma de eliminar a crença de que não sou criativa, pense que o oposto do contraste é a sua criação, ou seja, é o ponto do seu foco emocional, como é que é? Os caminhos para você moldar será mostrado. Sim, você falou exatamente né, o que eu tenho falado aqui. Se eu falo sobre se eu identifico aquilo que eu quero, o pincel ou a argila será mostrado, exatamente. É o meu método, a forma como eu costumo, minha fórmula, né? A fórmula da criação, né? Ou seja, a partir da onde eu estou, né, de olhando, não sou criativa, não tenho criatividade, não tenho talento, pera, o que eu gostaria? Eu gostaria de ser, de fazer, eu gostaria de ser uma pessoa criativa, e aí primeiro eu identifico o que eu quero, vou lá, me identifico com o que eu quero, né? Imagino a cena, olho, penso aquilo, faço as minhas afirmações, e a partir dali eu vou vivendo a partir dessas novas afirmações e a vida vai trazendo as ferramentas. Exatamente, o pincel ou a argila será mostrado. Mas é importante que enquanto o pincel e a argila não sejam mostrados, porque serão mostrados, mas eu preciso saber esperar que isso aconteça. Eu preciso saber que existe uma biologia acontecendo. Não é só campo mental, eu tenho também uma biologia acontecendo. O Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ele foi um dos mais brilhantes para expressar isso, tanto que o nome do livro é A Biologia da Crença, né? Ou seja, há algo além só do pensamento sozinho. Se a gente não souber o que está ali sustentando, não vai funcionar. A gente se perde, o pensamento voa, a gente se perde. Então, eu tô olhando aqui porque tinha 3 coisinhas que eu queria trazer para vocês, eu não quero me perder. Primeiro era isso, né? O que eu percebo sobre mim, o que eu falo sobre mim, isso é importante a gente começar a identificar. Não é uma coisa que estamos acostumados a fazer. Primeiro porque eu até coloquei 3 palavrinhas aqui, por isso que eu tava procurando essas palavrinhas que eu queria falar, que a gente aprendeu desde criança, que essas palavrinhas eram importantes, mas eram ali, né, coisas para orientar o nosso comportamento, mas eram rígidas, obrigatórias, né? Orgulho, soberba e inveja. Quando lá atrás, né, no início, a gente sentia tudo isso, né? Orgulho, soberba, vamos falar, são os pecados capitais ou os dons humanos, né? A gente, se tava lá, né, minha mãe
me comparava com alguém, ou, né, como alguém falou aqui, Santa Alquimia, acho que falou, né, minha mãe falou que eu não era boa para desenhar. De certo, ela estava comparando você, né, o que você estava fazendo ali, com trabalhos de outras pessoas. Ok, estava comparando com algum pintor já, né, ali juramentado, mas às vezes não, às vezes é com a minha irmã, às vezes é com a minha prima, com a minha coleguinha. Como eu falei lá na escola também, a gente é orientado pro erro. E como é que é, né? Vai dar nota no meu trabalho artístico? Como é que é? Aí a gente olha a pessoa que ali já tem, né, na sua característica ali, né, já uma facilidade maior, né, para soltar a mão e fez um desenho bonitinho, ou tem uma letra, nossa, a letra era linda, aquela minha amiga, a letra era maravilhosa, e a minha era, né, garranchuda. A gente começa a se comparar com o outro, a gente não sabe naquele momento que a gente está sentindo inveja, e a gente já aprende também que inveja é um pecado mortal, então aí a coisa vai ficando complicada. Olha o que a gente vai estruturando dentro da gente, as misturas. Eu olhei para o trabalho da colega, ou da minha irmã, ou de alguém próximo, que foi muito bem avaliado. Ela, ai, que linda, ai, você é uma artista, ai, como você... E aí e o meu, como é que é? Como é que é a minha avaliação? Né? Não foi muito boa. E aí a gente sente inveja, a gente não sabe, né, lidar com isso. Inveja é uma coisa muito boa, né? De se sentir, né? Ela dá né, dá um salto na vida da gente, né? Mas tem lá a crença de que inveja, claro, quando ela é usada, né, na outra polaridade, ela realmente é autodestrutiva. Só que isso não é ensinado pra gente, é dito só que inveja é uma coisa ruim, então eu não posso sentir inveja. E aí, quando eu sinto inveja, eu dentro de mim falo assim, nossa, se eu escutei que inveja é pecado, e eu sinto inveja e não sei lidar com aquilo quando eu ainda sou muito jovem, até hoje, tá? Tem muita gente que tá nesse lugar até hoje, não saiu da infância nesse sentido. Dentro de mim, eu começo a entrar num mecanismo de culpa e punição, né? Que eu costumo dizer que é o ciclo, né? Julgamento, culpa e punição, né? A sentença completa. Eu sinto inveja. Gente, todo mundo sente, vamos falar? Todo mundo sente. Caramba, velho. Vamos falar, né, abertamente. Todo mundo sente, ó. Tá aqui, orgulho, soberba e inveja. Todo mundo sente isso, mas a gente não sabe lidar com essas emoções, com esses sentimentos. A gente não sabe lidar com isso dentro da gente e fomos ensinados que era pecado, que era feio, que você não pode sentir inveja. Mas a gente sente, como é que faz? O que eu faço com isso? Isso vai dar outro seminário. O que eu faço com isso? Né? E aí eu começo a travar um mecanismo de culpa dentro de mim, né? Inclusive culpa e punição, porque eu sinto a inveja e eu começo a me culpar internamente. Soberba, orgulho, não, você não pode. Olha só que dicotomia. Eu tenho que ter uma autoestima muito boa. Louise Hay, maravilhosa, veio para o planeta, ensinou a gente os fundamentos da autoestima. Amo o trabalho da Louise, né? Mas eu não posso ser orgulhosa e sair por aí falando dos meus talentos, né? Porque aí eu ser soberba, orgulho, não posso. O que está acontecendo dentro do cérebro? O cérebro fala, fala sério, quem é você, garota? Você quer ter uma autoestima elevada, mas você não pode falar, você não pode sentir orgulho das coisas que você faz, das coisas, dos seus talentos. Gente, vocês não têm noção, o cabeção frita, entendeu? O cabeção vai fritando. A gente a gente quer o novo, a nova informação que vem, os livros. Eu tô lendo um livro maravilhoso, ele não tá aqui agora, né? Do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, chama o livro, maravilhoso. Aliás, o Ryan tem outros livros que eu amo, né? Dois, aliás, né? O Ego é Seu Inimigo e o Diário Estoico. É um autor que eu consumo bastante. E o livro chama O Obstáculo é o Caminho, é muito legal, né? Um olhar estoico, né, sobre os contrastes, né, muito bacana, tô gostando bastante do livro. Aliás, o que eu coloquei aqui esse final de semana nos stories né, foi uma parte ali, né, do livro que eu tirei, foi muito bacana. A gente, né, e fica nessa confusão interna, e cara, o que eu faço com a inveja que eu sinto da pessoa ali perto de mim, às vezes da minha família, ou próxima a mim, que de repente tem aquilo que eu quero ter, e eu gosto da pessoa, eu não quero mal para ela, mas eu queria ter o que ela tem. Eu queria ter um estilo de vida que ela tem, a grana que ela tem, ou sei lá, o relacionamento que ela tem.
Né? E nem tô dizendo que depois, não, mas olha por dentro, às vezes a pessoa nem tá tão feliz no casamento. Não, não é isso, tem nada a ver se ela tá feliz no relacionamento ou não. Mas eu olho de fora e falo, é isso que eu quero, e eu vejo aquilo refletido na vida do outro. Claro, né? Eu tenho dentro de mim como desejo, eu não consigo manifestar na minha realidade, então eu vou manifestar de alguma forma. Vai chegar próximo a mim na vida de outras pessoas. Eu tô atraindo, só que eu tenho os meus bloqueios, que eu não acredito que aquilo pode acontecer comigo, então eu vejo aquilo na vida das pessoas próximas a mim. Isso é um fato, é um mecanismo da criação, lei da atração funcionando. Né? E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou... começo a falar dos meus talentos, né? O que eu tenho de talento, o que eu tenho de bom. Outro dia eu estava tendo uma conversa lá no grupão, no grupo do Telegram, que uma pessoa queria começar, acho que a trabalhar, eu não me lembro muito bem, vou ter que catar na memória aqui agora que eu me lembrei desse caso. Acho que a pessoa queria começar a trabalhar ou algo assim, né? E tipo assim, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho, né? Aí eu falei, olha, não, eu queria uma afirmação, algo assim, né? O que eu posso pensar para poder arrumar um emprego, arrumar um trabalho, né? Eu tava querendo começar a trabalhar, tinha uma outra questão em relação ao concurso, mas ela queria começar a trabalhar. E ela queria, tipo, uma orientação, uma afirmação, né? Para começar ali a atrair ali um bom trabalho. Porque a pessoa estava precisando, né, de recursos financeiros ali para se manter. E aí eu lembro que eu dei uma invertida na resposta, eu falei, antes de você, ao invés de você buscar um trabalho, preocupando-se, né, ocupando a sua mente com o quanto eu vou receber, né, por esse trabalho, ocupe a sua mente com o que eu vou ofertar, né, tipo assim, o que eu posso fazer para o mundo, o que eu posso ofertar para o mundo, o que eu posso expressar, né, foi ali que começou a chamar minha atenção esse assunto aqui da criatividade e do talento, que eu acabei anotando para trazer para cá como um dos assuntos de live. Sempre que a gente lá nas nossas interações, nos grupos, eu vou tirando, né, esses highlights aqui para depois transformar em assunto de live. E isso ficou na minha cabeça. E a pessoa falou, mas eu... Tipo, a resposta foi mais ou menos assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho talento nenhum. Né? Aí outra pessoa também colocou, eu não sei o que eu posso expressar, eu não tenho ideia do que eu posso expressar, eu não tenho nada de bom para expressar, né? Ou algo assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho experiência em nada. Tipo assim, a vida inteira eu só fui dona de casa e cuidei dos meus filhos, eu não sei fazer nada, Adri, vou trabalhar em quê? Eu não sei fazer nada. Né? Ou seja, o que eu tô fazendo com essa autoobservação? Eu não sei fazer nada, é o pensamento que é aquela construção, é aquilo que eu falei lá agora há pouco no exemplo que eu dei, do míssil teleguiado que saiu ali, né, que o piloto do aviãozinho lá de caça apertou o botãozinho, quando fechou a afirmação assim, eu não sei fazer nada, eu não tenho talento, eu não tenho criatividade, eu não tenho experiência, eu não sei fazer nada. Tum, fechou num alvo, e aí solta o míssil. A pessoa vai para o mundo com aquele míssil teleguiado dizendo, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. O que acontece? Todas as oportunidades, situações, circunstâncias, tudo que tá aqui no campo, que a pessoa poderia frequenciar em pouco tempo, tá desenvolvendo um trabalho legal, uma atividade bacana, passa batido, a pessoa não percebe, porque ela tem um míssil teleguiado dizendo, eu não sei fazer nada, eu não tenho experiência, eu não sei fazer nada, eu não tenho experiência. Isso é uma visão estreita, né? Aquela coisa, aquele canal fixo, direcionado. E o que mais é possível? Olha a pergunta cabendo exatamente no lugar onde ela cabe, né? Onde ela deveria caber, onde ele cabe. O que mais é possível? Faz uma ponte, como eu gosto de dizer. Apesar de eu achar que não sei fazer nada, o que mais é possível? O que eu posso perceber sobre mim que eu ainda não percebi? Que talentos eu posso descobrir sobre mim que eu acho que eu não tenho nenhum, mas com certeza eu tenho? O que eu posso descobrir sobre mim, apesar de achar que não há nada interessante sobre mim? As pessoas vão se cobrindo dessas autoafirmações, disfarçado de autoconhecimento, sabe? É como se eu tivesse me disfarçado de autoconhecimento. Eu sou assim. Eu não sei fazer nada, eu não tenho muita criatividade, eu não tenho experiência em nada, nunca trabalhei, não fiz nada. Tipo assim, né? Como se eu tivesse condenado pro resto da vida a ficar aqui nesse casulo porque eu não sei fazer nada.
E não é o que tá me deixando presa no casulo, não é o fato de eu não ter tido experiência profissional em diversas áreas do mundo. Não, não é isso. O que tá me deixando preso nesse casulo é o fato de eu ficar me reconhecendo como uma pessoa que não sabe fazer nada. Putz, que vontade de falar um palavrão. Pode, Nani? Nani Pimenta acabou de chegar, ó, minha linda. E eu abri a live hoje falando uma poesia, viu, Nani? Lembrei de você. Eu usei uma afirmação poética aqui. O que mais é possível, como pode melhorar, né? A Nani é esse sol brilhante na minha vida. Né? Nani e Robertinha, tô vendo a Bebeto aí na foto. O que mais é possível, que talentos eu tenho sobre mim, né, Nani? A Nani também, a Nani tem umas viradas magníficas na vida dela, descobriu, né, talentos e pôs esses talentos no mundo, vários livros já de poesia, né, publicados, não só de poesias, né, as historinhas da Bebeta também. Então, assim, cara, a gente tem, né? Linda, muito bom, né? E por quê? Eu não vou ficar sob este auto-julgamento de que eu não sou capaz, que eu não tenho talento, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho criatividade, que eu não sou muito boa. Ah, não sou muito boa nessas coisas, não. Ah, não, isso aí não sei, não sou. Ah, não sei fazer. A gente usa isso como se fosse uma autopercepção, só que não é. É uma baita de uma mentira que a gente construiu sobre nós mesmos, que se transformou em verdade. Porque tudo aquilo que eu bato o martelo e falo eu sou, eu transformo aquilo em verdade. O eu sou, ele é a varinha mágica que transforma qualquer coisa em verdade. Se eu pegar minha varinha mágica aqui, eu vou até arrumar a varinha mágica. Eu tô aqui em São Paulo, aqui com certeza eu vou achar coisas de Harry Potter. Eu vou achar uma varinha mágica, alguma loja temática aqui. Se eu pego a minha varinha mágica e falo assim, eu sou, né, toim, aqui na minha cabeça, eu sou, ou eu não sou, dá na mesma. Eu estou transformando aquilo em verdade. Então, a varinha mágica do eu sou transforma qualquer afirmação em verdade. Que legal, né? A Juju colocou aqui, passei por a experiência de trabalho que não sabia fazer, não tinha habilidade nenhuma, mas tinha disposição para aprender. Aprendi, tive um bom retorno da entrega que fiz. Então, porque você tinha dentro de si um padrão de pensamento que diz assim, tá, eu posso aprender, eu tenho facilidade para aprender, eu sou capaz de aprender. Você tinha dentro de si a confiança na sua capacidade de aprender e dar conta daquela tarefa. Entendeu? Qual é o mecanismo que tinha junto com eu não sei fazer, mas eu posso aprender. Eu não tenho habilidade com isso, mas eu posso desenvolver. Ou seja, você tinha junto uma estrutura que, junto com a experiência que você viveu, você conseguia passar por ela e ter essa facilidade que você tem. Mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Às vezes a pessoa tem o oposto. Tipo assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência, e também não sou muito, não sei aprender, não consigo, não entendo. Se tiver que mexer com o computador, então, meu Deus, não entendo, não consigo, né? Isso tudo é o que nós temos dentro, como estrutura, tá? Então, assim, eu tenho falado bastante do caderninho da consciência, né? O caderninho da consciência. Escrevam, tá? Uma das melhores maneiras de vocês perceberem o que vocês pensam é escrevendo, tá? Não estou sugerindo, de novo, vou repetir, que vocês fiquem nadando nos pensamentos negativos, não é isso, tá? Mas é para vocês reconhecerem o pensamento que surge, que vem, que brota. Não descarta, não rechaça, não luta contra, né? Tem muitas pessoas que conversam comigo, né? A gente vê às vezes os mecanismos, né? Surgiu, né, às vezes um pensamento negativo, a pessoa fica tentando lutar contra aquilo. Não lute contra, ele está dentro de você, como um mecanismo, provavelmente, como um servomecanismo, esse é um termo que o Maxwell Maltz usa, né, no livro dele, como um servomecanismo, e ele está lá, instalado, ele é mais forte do que o pensamento que você está tentando colocar agora. Não que o seu pensamento positivo agora não tenha poder nenhum, mas existe uma estrutura já
feita ali, que está funcionando, e aí você tenta entrar com algo novo, diferente, fresco, leve, positivo, aquela estrutura não deixa. Eu lembro que os Abraham dão, acho que todo mundo aqui me segue, mas eu vou só fazer um adendo, Abraham, canalizados pela Esther Hicks, né? Lá no meu canal no YouTube tem milhares de vídeos sobre eles, né? Do trabalho deles. Eu lembro que eles deram um exemplo uma vez que cabe muito bem. Todo mundo aqui já foi criança ou já viu um parquinho, já brincou em parquinhos, né, de criança. E aquele brinquedo que chama gira-gira, né? O que é o gira-gira? Tem aquele eixo central, aquele negócio redondo assim, o banco redondo. A gente sentava, segurava, agarrava aqui, né? E dava com o pé ali no chão, né? E girava e a gente ficava girando ali. Tá lá, a garotada tá girando lá no gira-gira. E eu tô aqui do lado de fora, eu quero entrar. Eu consigo entrar enquanto o bagulho tá girando? Não. Não. Se eu tentar entrar, o que vai acontecer? Vou me machucar. Vai dar ruim, não vai dar certo. Leva isso para dentro da cabeça. Você tem a crença, né, da incapacidade, né, não tenho talento, né, da insegurança, do medo. Tudo isso aí são pensamentos que estão girando, são vórtices de pensamento, formas de pensamento, crenças, fica girando. Aí você tenta jogar um pensamento positivo ali. O que vai acontecer com o pensamento positivo? E com você, alecrim dourado? O que você acha que vai acontecer? Pum! Vai jogar pro outro lado. Aí você fala, esse negócio não funciona. Na verdade, às vezes nem fala, esse negócio não funciona. Você tenta uma vez, dá ruim, porque não vai pegar, não vai colar, não vai entrar ali. E aí, o pensamento positivo vai ser jogado pro outro lado. E você já vai começar a pensar no que você tem que fazer para o almoço, levar as crianças para a escola. Né? Já vai voltar para todos os vórtices que você tem funcionando dentro do seu campo. Então, Adri, como é que eu faço? O que está funcionando? Sim, eu preciso começar a criar. Não vou tentar bater contra o pensamento negativo, tá? Então, se eu tive o pensamento, se veio, né, o pensamento, eu comecei, puxa, né, eu tenho talentos, eu quero descobrir os meus talentos, e tum, subiu, veio alguma coisa, né? Aquilo que subiu é o vórtice que está girando. Olha para ele. Anota, escreve. Puxa, acabei de lembrar que a minha mãe falava que eu não prestava pra nada, que meu quarto era uma bagunça, que papapá, eu só tirava nota ruim na escola. Anota. Ai, eu não quero olhar para essas coisas negativas. Bom, então o seu caminho vai ficar um pouquinho mais difícil. Porque eu não tô falando para você olhar para essas coisas negativas e sentir de novo, ficar totalmente emocionado. Eu tô falando para você identificar o que você tem dentro de você de construções, de vórtices de pensamento, de crença que estão funcionando e que estão pautando a criação da sua realidade. Se você não olhar de frente para eles, não precisa se emocionar e chorar, não é nesse sentido, ai, lembrei, se sentir vitimizado por aqueles pensamentos. Não, muito pelo contrário, você vai olhar para eles e falar, bom, eu tenho vocês dentro de mim, mas agora, como eu sou adulta da consciência, eu vou começar a criar novos pensamentos a meu respeito. Ou seja, eu tenho esse gira-gira. Bom, nesse gira-gira aí, eu não quero nem entrar nele e nem brigar com ele. Eu não quero brigar com esse gira-gira. Desse gira-gira virando aí, mas eu vou começar a girar uma outra coisa aqui. Eu faço isso com autoridade, eu faço isso com percepção. Eu sei que eu tenho pensamentos negativos em vórtices dentro de mim e eles vão subir, mas eu sei também que eu tenho a capacidade de criar novos vórtices de pensamento e eu só crio com intenção, repetição, né? Intenção deliberada, repetição. E aí, num determinado momento, eu assisto as duas coisas acontecerem, né? Ou seja, estou criando os meus novos vórtices, os antigos ainda estão girando, mas, lembra que eu falei agora há pouco? O mecanismo da atenção, ele é o mais importante fundamento da nossa criação. Quando eu volto a atenção para o vórtice que eu estou criando para o novo, aquele antigo vai enfraquecendo, porque os pensamentos, os vórtices só se mantêm em existência porque nós damos atenção a eles. Não, Adri, não fique pensando negativo toda hora. Não, você pode não ficar no pensamento, consciente do pensamento negativo toda hora, mas você está interpretando cada coisa que acontece na sua realidade. Cada mínima coisa que acontece na sua realidade, você tem uma interpretação. Tá? Porque os seus 5 sentidos primeiro já estão interpretando por você. E aí, muitas vezes, você coloca pensamentos sobre aquilo que está acontecendo.
tá? Então é o reforço da crença. Quando eu observo a realidade, eu estou reforçando a crença, tá? Já é o reflexo daquilo que eu tô pensando. Então, a gente quer realmente ter uma vida refletida no mundo diferente, a mudança começa dentro. Não tem como, né? E aí, o que eu tinha colocado aqui para trazer para vocês? Isso, né? Os pensamentos, os nossos pensamentos, eles não são ordens rígidas que eu tenho que seguir. Se eu tenho esse vórtice de pensamentos ali, né, os vórtices estão todos dentro acontecendo, e eu quero ir para o outro vórtice, né, o vórtice do alinhamento com a fonte, são direcionamentos, né? Aqueles pensamentos que eu tenho, eles vão direcionando as minhas ações, as minhas reações. Então eu quero criar novos vórtices para que as minhas reações, né, os meus comportamentos sejam pautados por esses novos vórtices, esses novos pensamentos. E eu vou repetir, de novo, o novo pensamento precisa ser pensado, tá? O novo pensamento precisa ser pensado. A Ju colocou, o orgulho segura algumas pessoas, a ideia vem também, orgulho, o que eu tinha esquecido? Eu até esqueci das palavras, orgulho, soberba, inveja, isso eu nem tô falando de todos, né? Nani, tem um amigo que está assim, fechado para o lado positivo da vida. Isso é fato. E quanto mais a gente vai sustentando os novos vórtices, mais leves vibracionalmente falando, mais positivos, um lado mais solar da vida, mais a gente vai perceber ao nosso redor o que é o oposto, tá? A gente vive na dualidade, enquanto a gente está aqui no mundo físico, a gente vai continuar percebendo a dualidade, o claro e o escuro, o preto, o branco, né, o quente, o frio, o positivo e o negativo em termos de vibração, a gente vai continuar percebendo. Então, assim, vamos parar com essa balela de achar que só porque eu tô pensando positivo, o mundo todo ao meu redor vai ser florido. Não, não vai. A questão não é o que eu estou vendo ao meu redor, a questão é como eu agora estou interpretando o que eu vejo ao meu redor, tá? Porque o meu redor vai continuar, o planeta vai continuar sendo o planeta. Claro que eu vou tendo atrações, né, mais agradáveis, eu vou melhorando aqui o meu entorno, a minha vida, mas o mundo continua sendo o mundo. Então, como eu passo a ver o mundo a partir desta nova consciência? Essa é a grande sacada. Não é que o mundo inteiro vai florescer aos meus pés, mas como eu vou olhar as flores que muitas vezes eu não percebia antes, que já estão aqui aos meus pés. Não é o mundo, né, que tem que mudar para eu achar que alguma coisa mudou. Eu mudo o meu olhar sobre o mundo. E assim, a gente precisa dar um crédito para isso, a gente precisa sentir, né, um pouco que você sustenta dentro de si. O novo pensamento, ele já começa a criar corpo, né? Ele já começa a ter mais sustentação. Então, se você faz ali, né, afirmações, eu gosto muito, né, de afirmações, se você sustenta a mesma afirmação por alguns dias, por isso que a gente tá fazendo os mantras aqui, o mantra já tá aqui na minha frente, gente, nós vamos falar do mantra. Se você usa isso dia após dia, sustentando, isso vai te dando mais segurança. Em que sentido? As suas reações começam a mudar, a sua percepção começa a mudar, você começa a olhar o mundo de outra forma. Às vezes situações que antes deixavam você super irritado, nervoso, você já vai olhar e falar assim, isso não é tão importante assim, ou já estou mudando a minha forma de pensar. O julgamento, né, externo, né, o que a gente julga muitas outras pessoas também começa a diminuir. Então, assim, é aquela frasezinha, né, eu mudo e o mundo muda. Claro, com certeza eu mudo, o mundo muda, mas não necessariamente porque o mundo em si mudou, porque o mundo continua sendo tudo. Tudo junto, misturado, né? Mas eu começo a ver coisas que eu não via antes, porque eu mudei de frequência, eu mudei de faixa, como lá no Transurf, né? O Vadim Zirando fala, mudou de variante, né? Ou seja, eu estou vendo de uma forma diferente que antes eu não via, porque antes meus olhos eram embaçados por esses vórtices mais negativos, mais restritivos. Agora eu estou começando a olhar o mundo com outros olhos, né? Então eu começo a ver realmente novas cores.
E isso é talento, isso é criatividade. Talento e criatividade não estão associados, não devem ser associados apenas à arte, né? Como eu comecei, né? Como eu falei, poesia, pintura, escultura. Não. Talento e criatividade é o que você é, aquele real que você quer expressar para o mundo. Mesmo que outras pessoas falaram um monte de coisa a seu respeito, mesmo que você criou uma opinião sobre si mesmo, que nem era sua, foi captada de tudo que falaram de você, sobre você, você pode colocar isso sobre a mesa, por favor? Você pode pegar tudo que você pensa sobre você e começar a escrever no caderninho, e olhar para aquela frase e falar, verdade, eu quero continuar pensando isso sobre mim mesma. Eu acabei de escrever aqui que, eu não tenho experiência em nada, jura? Eu tenho quase 50, 60, sei lá que idade tem. E como assim não tenho experiência em nada, né? Eu tenho muita experiência em muitas coisas, eu sou boa em muitas coisas, posso não estar percebendo ainda, porque o véu está muito grosso, né? Foi baixando o véu, foi turvando a minha visão sobre mim. Mas vai tirando as camadinhas desse véu. Como eu quero me ver? Lembra, vai buscar na infância. Quando você era criança, você queria ser o quê? Isso vai dizer muito sobre você, sobre os seus sonhos, né, esquecidos, né? Do que eu gosto? Qual é o assunto que eu gosto, assim? Eu gosto muito, eu adoro pintar, eu gosto de música, eu gosto de samba, o que você gosta? Quando você tá, né, sozinho, quando tá sozinho, quem vive com outras pessoas, que se vê num momento sozinho, faz o quê? Além de correr pro Instagram. Em vez de correr pro Instagram, não vai correr aqui, mas o que tem ali escondidinho? Começa a procurar dentro de você. Só tem um véu em cima, tá? Não é algo que foi destruído dentro de você. Você já nasceu com isso, com essa sua, né, a intuição, os seus talentos, eles vieram com você como escolha para nascimento, com algo que você queria expressar para o mundo, e só foi abafado, literalmente só foi abafado. Então tá na hora de começar, né, a tirar um pouquinho esses véus e comecem a perceber o que faz você sorrir, né? O que faz você literalmente sorrir mesmo, não dar risada, mas sorrir, faz você sorrir. Ontem eu estava assistindo, eu gosto muito de Olimpíada de Inverno, e eu estava assistindo patinação artística, né? Tava lá, torneio na disputa lá de equipes e tal, né? Quem assistiu, os patinadores lá, né? E aí aquele rapaz, né, o Ilia Marilyn lá, maravilhoso, né, o americano, eu tava assistindo, tava esperando a apresentação dele, né, ele nem começou as individuais ainda, mas eu tava ali babando, esperando, e aí de repente ele né, patinando lindamente, daqui a pouco ele dá um mortal, né, eu falei, gente, ele deu um mortal de patins, como assim? Aí na hora me veio uma sensação de gratidão, de apreciação, eu falei, cara, como eu pude ver isso ali acontecendo ao vivo, porque depois milhões de vezes aquilo vai ser agora divulgado, né? Mas eu tava ali, eu tava vendo pela televisão, gente, fala sério, tem uma TV grandona aqui, né, em casa, tava vendo pela TV, quase tava ali dentro da pista, né? E aí eu vi na hora, aquilo me deu uma sensação, eu falei, nossa, que legal, né? Aí deu assim, puta, que legal, eu pude ver isso agora, ali, né? Ali, uma expressão tão bacana, tão ousada de alguém, né? Aquilo me chamou a atenção e eu fiquei emocionada quando eu vi. E eu quase entrei naquele espaço de gratidão mesmo. Nossa, gratidão por ter podido apreciar isso, ver isso acontecendo ali no momento que aconteceu, né? E aquilo desperta em mim, né? Também, quando eu aprecio o talento do outro, quando eu aprecio, né, o movimento que o outro está fazendo na vida, né, de se expor e se colocar, inclusive, ali em situações de risco, né, se expondo numa Olimpíada, numa pista, disputando medalha de ouro, aquilo faz quando eu aprecio, quando eu sinto, né, foi aquela sensação quase de gratidão mesmo. Eu estou despertando os meus talentos também, né? Então é bacana isso, né? O que eu gosto de ver, o que eu aprecio, e eu gosto disso, então eu vou assistir, se bem que eu sou fã número 1 de curling. Hoje dá acabar aqui, já vou lá ver curling. Eu gosto de ver, então eu me dou esses momentos. Eu gosto de ler, então eu me dou esses momentos. Eu gosto de apreciar um bom vinho. Lá tô eu com a minha querida e amada prof do vinho, gente, pode seguir ela aqui no Instagram, prof do vinho. A Déia, minha querida prof do vinho, me ensinando sobre vinhos, né? Tô entrando no mundo dos vinhos.
eu gosto disso, eu gosto disso. Lembra do que eu gosto de quê? Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto de cappuccino, a história do eu gosto de cappuccino que abriu todas as portas para mim. Eu reconheço as coisas que eu gosto e eu me coloco ali para fazer aquilo. Ou seja, eu estou aportando, eu estou dando crédito, eu estou me colocando ali diante dos meus talentos. Ai, Adri, gostar de cappuccino é um talento? É sim, amor. Sou muito talentosa tomando cappuccino. Por quê? Eu estou ali desenvolvendo o meu gosto, aquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu aprecio, aquilo que me nutre, aquilo que me agrada. Principalmente estou tomando cappuccino com as amigas. Ainda fui encontrar uma querida amiga no sábado e tomando cappuccino e conversando. Enfim, é isso, né? E às vezes a gente não percebe os nossos talentos escondidos. E às vezes nessas conversas, ou nessas apreciações, ou nessas oportunidades que a gente tem de ver tantas coisas bonitas na vida, quando a gente eleva a vibração, né, porque a gente está nesse estado mais elevado, a gente começa a se perceber de outra forma. E aquelas coisas que estavam guardadas nos baúzinhos, aí os baúzinhos abrem a tampa. Bom, vambora, gente. Vamos para aquele momento, assim, de respirar fundo 3 vezes, porque eu tenho o nosso mantra aqui. E o mantra tá falando exatamente disso, né? Dos nossos talentos, né? Pra gente deixar aqui a nossa percepção sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama e que são os meus verdadeiros talentos. E talento não é algo que eu preciso depois transformar em profissão para ganhar dinheiro. Mas, normalmente, quando a gente expressa os nossos talentos para o mundo devolve em prosperidade. Eu fiz um caminho muito interessante na minha vida. Eu achava que o meu talento, primeiro eu achava que era o meu maior erro, né? Essa forma de perceber pessoas, ter essa percepção muito aguçada das emoções, dos sentimentos, das dificuldades das pessoas. E eu achava que isso era uma coisa errada, primeiro porque eu sentia, né, o incômodo de todo mundo, então eu achava que todo o problema do mundo era eu carregava o mundo nas costas. Depois eu começava a falar, não, o problema é do outro, e aí eu ia tentar ajudar o outro a resolver o próprio problema, só me ferrei, né, porque eu me intrometia na vida dos outros, e não é intromissão, e pelo contrário, e eu fui, né, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, toma uns tapas, vai pra trás, recua, vai pra frente, e nesse ir e voltar, eu acabei percebendo que eu gosto muito de falar isso, que eu vou explicando cada vez mais para quem não compreende, meu maior erro é a minha maior potência. Né? Então aquilo que eu achava que era a coisa mais errada dentro de mim se transformou na maior potência. Por quê? Porque eu comecei a perceber isso como um talento, né? E não era uma experiência que eu adquiri em cursos, faculdades ou pós-graduação, né? Não, era algo meu. Só que como estava obscurecido por um monte de julgamentos, um monte de coisas que falavam para mim, e aí eu repetia dentro de mim, achava tudo aquilo muito errado, aquilo estava só encoberto por um véu bem grosso, por sinal. E aí aos poucos eu fui tirando esse véu, olhando para mim, olhando para essa característica que era só minha, de mais ninguém, claro, outras pessoas também, mas eu aqui com a minha assinatura, eu falei, tá bom, como eu posso usar isso para o mundo, porque eu não vim para guardar isso dentro de mim, sabe a parábola dos talentos? É bem isso, eu não vim para guardar, enterrar, né? Todo talento que cada um de nós traz dentro de si, que está obscurecido, está lá debaixo de uma camada de concreto, muitas vezes, é algo que a gente trouxe para expressar para o mundo. E quando a gente consegue romper essa casca, romper esse véu, que a gente expressa esse talento para o mundo devolve em prosperidade. Então, é que eu falei lá no grupão, né, quando eu respondi para aquela pessoa que estava querendo um trabalho para ganhar dinheiro, e eu falei, quais são os seus talentos? Mostra para o mundo os seus talentos, que o mundo te devolve a prosperidade. Você não precisa se preocupar com quanto dinheiro vai entrar, só ocupe-se com quanto você pode, né, servir o mundo a partir dos seus talentos. E quando ela falou que não tinha nenhum, aí acenderam todas as luzes vermelhas. Por isso que a gente começou este papo aqui. Bora lá. Respira fundo. Quem tá dirigindo, continua com a mão no volante, por favor. Não fecha os olhos, né? Respira fundo, só solta um pouquinho, ó, solta o ombrinho, solta o ombro,
Solta, né? Solta aqui, solta a barriguinha, solta a coxa, solta o joelho, solta a perna, solta tudo. Você dá aquela relaxadinha boa, respira fundo, mesmo que você esteja aí perto de outras pessoas com fone de ouvido, dá pra fazer isso, ninguém nem nota que você tá fazendo isso, só respira fundo. E solta, soltou. Como sempre, eu vou ler 3 vezes o nosso mantra. E daqui a pouquinho já fica liberado lá no grupo do Telegram para vocês. Nos grupos, né? Lá pro clube também fica liberado. Então vamos lá. Só recebe, só escuta. Meus talentos fluem livremente e eu sou grata por ser quem sou. Estou no lugar e no momento certos e a vida me protege sempre. Meus talentos fluem livremente e eu sou grata por ser quem sou. Estou no lugar e no momento certos e a vida me protege sempre. Meus talentos fluem livremente e eu sou grata por ser quem sou. Estou no lugar e no momento certos e a vida me protege sempre. E eu peço licença para os meninos, porque eu coloquei eu sou grata, porque a maioria que caminha comigo é da banda feminina. Então, eu, né, na hora ali, eu falei, eu vou colocar eu sou grata, porque nos meus mantras eu coloco, né, no feminino. Certo, pessoas? Daqui a pouco... Que bom, Nani! Ai, que delícia! É isso mesmo que eu queria. Já recebi o feedback aqui. Maravilha, elevou muito mais a vibração. A ideia é essa, né, que a gente se sustente em uma vibração melhor, mas não tenta subir demais, porque aí não sustenta, depois despenca. É passo a passo, step by step, né, um pouquinho por dia, usa um mantra, adapta o mantra, né, se teve alguma palavrinha ali que não soou muito bem, esquece o que eu escrevi, vai lá, escreve o seu, adapta, grava com a própria voz, fica ouvindo, porque lá no grupo eu coloco, né, o post e a gravação, fica 20 minutos de gravação, né, mas se alguma coisa não conectou, deu ruído, não deixe de fazer o seu, faça o seu, né, e aí você, 7 dias, né, a gente tá aqui com uma sequência, já acho que é a 5ª semana, né, nós teremos aí um ciclo ainda, né, iremos um pouquinho mais, eu quero deixar aqui, né, um material mais profundo para que depois vocês possam revisitar, então estamos só na primeira etapa ainda, teremos mais algumas semanas pela frente, né, engatilhando assuntos com os mantras para que vocês continuem ao longo da semana sustentando isso, sustentando essa energia. Eu tenho, todo mundo tem, eu tenho talentos, vocês têm, todo mundo tem, mas a gente abafa isso com auto-julgamento, com essa autocrítica, né? Eu não acredito que tem, não sei fazer nada, não dou certo, isso não dá certo, não sei fazer, não tenho criatividade. Tudo mentira, gente, tudo mentira. Vamos construir novas verdades, né? Essas são verdades maravilhosas que a gente pode construir dentro da gente. No mínimo 7 dias, tá bom, gente? Por favor. No mínimo 7 dias. Para que aqui, ó, a biologia da crença, tá? A parte biológica é uma grande aliada, não é à toa que muitos autores falam, metafísicos ou não, né, o corpo como um grande aliado no processo de criação, né, porque tem essa parte que a gente muitas vezes esquece. Muito bom. Obrigada, Nani. Tô com saudade de ti, viu? De vocês, lindeza. Muito bom. Jolly Jr. agradece. Ele tá de olho aqui. Gente, um beijo enorme para vocês, uma excelente semana. Pré-carnaval, né? Muitos deles estão nos Eriguidum aí. Aproveitem, tem muita alegria vai rolar nos próximos dias. Tá rolando, né? Muita alegria rolando. Vou pegar essa onda de alegria e coisa boa. Mesmo que você não curta carnaval, tem uma grande vibração que fica aí elevada, a gente pode, né, usufruir um pouquinho dessa alegria, dessa boa vibração e levar isso ao longo da vida, né, nem só do ano, né, levar ao longo da vida, a alegria como a grande companheira. Beijo enorme pra vocês, a gente se encontra na próxima segunda, vai ter live sim, segunda-feira de carnaval, a não ser que o universo conspire para alguma coisa aí onde eu esteja, não consiga fazer uma live, mas vocês vão ficar sabendo, mas a princípio sim, segunda-feira que vem estarei aqui. Beijo, gente, uma excelente semana para vocês, até, tchau, tchau.